Gente, estamos aqui em mais um episódio do podcast Lucrativo, um episódio mega especial. A gente tá aqui com o nosso convidado, primeiro convidado, né, Wanda, do podcast. É isso aí. Consultor Vitor Hugo, aí você pode encontrar ele no Instagram. Vitor Hugo, te apresenta aí pra galera. Como ele disse, o Azaf falou, consultor Vitor Hugo. Eu trabalho hoje com o consórcio Honda, tenho 25 anos. O meu Instagram, para quem quiser me conhecer melhor, é o @consultor Vitor Hugo, simples e direto. E é uma honra para mim participar desse podcast aqui com o Wanda e com o Azaf. E vamos nessa, compartilhar conhecimento, conteúdo e aprender com esses dois feras aqui. É isso aí. E a gente tá com o Wanda Ladeira também, Wanda. Te apresenta aí, para quem não te conhece. Fala, galera, mais uma vez aqui no podcast Lucrativo. Você já sabe onde me encontrar, mas se tiver alguém novo aqui, Vando_Ladeira, você vai encontrar muito conteúdo sobre gestão e mentalidade de sucesso nesse Instagram para crescer o teu negócio. Pois vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente alinhou alguns pontos aqui, né? Pra gente fazer um bate-papo legal. Vitor, conta pra gente, pra quem não te conhece, como tudo começou, né? Hoje a gente sabe que tu trabalha, né? Tá com a farda aí que é o teu marketing, né? Da Honda, do consórcio Honda. Mas como que tudo começou? Porque você faz um trabalho um pouco diferente do que a gente costuma, né? Que é o antigo, né? A parte mais conservadora da coisa é o quê? O cara aquele de porta em porta, ia lá no bairro, ia vizinho, Sim. panfleto e tal. Como foi que começou aí no digital, mesmo antes de você ser o cara da Honda? Cara, eu sempre tive, graças a Deus, desde pequeno, sempre tive acesso a computador. O meu pai, eu tava até conversando com o Wanda, meu pai tinha uma gráfica e era preciso que ele ter aquele PC, aquele computador. Na época ainda era o de caixa, né? Aquela TV eu sou dessa gigante, época dessa época, né? Pois é. E por causa disso, desde criança, eu sempre tive a curiosidade de entrar nesse mundo de computador. Na época nem tinha internet, foi antes do MSN, do Orkut e tudo. E aquilo facilitou muito a minha entrada nesse universo. E quando eu entrei nesse mundo, no universo do consórcio, como o Azaf falou, a maioria da galera trabalhava de forma antiga, digamos assim, de porta em porta, pegando um solzão mesmo na cara e tudo. E isso dá muito certo, só que eu vi que aquilo ali pra mim, como eu tinha o poder da internet nas mãos, essa estratégia de alcançar num vídeo só, num conteúdo que tu cria, alcançar milhares de pessoas, ao invés de ser um em um ali de porta em porta, eu vi que, cara, ao invés de eu tentar de um por um, eu vou tentar um vídeo que eu posto, eu alcanço 100, 200, 1000 pessoas, eu acho que na proporção é melhor, entende? Então eu comecei a me aprofundar nesse universo, eu entrei em 2018 na Motoca, e na época, a galera que trabalhava na internet só olhava pro feirão, marketplace, feirão do Face, né? Sim. E eu olhei pro Instagram como uma oportunidade gigante. Na época ainda quase ninguém trabalhava no Instagram. Era mais uma rede social mesmo de foto, de viagem, né? Uhum. Justamente, de viagem, mostra ali a rotina. E eu vi uma oportunidade gigante, é o Oceano Azul, né? Que a gente fala de oportunidades. E eu resolvi cair pra dentro mesmo, de fato. Na época até me chamavam de blogueirinho, com tom de sarcasmo. Normal. Eu acho que todo mundo digital é assim mesmo. Todo mundo digital que entra e faz algo diferente recebe esse apelido, né? Só que aí eu não liguei. Comecei a estudar, comecei a ver o que dava certo, o que dava errado. Comecei a testar muito, porque o universo digital tem que fazer muito teste. Uhum. O que funciona hoje, na semana que vem, talvez já não funciona mais, no mês que vem, muda muito, né? E de 1 ano, 2 anos, começou a vir os frutos. Porque quando eu iniciei, eu pensei assim, não vai dar certo de cara, mas daqui 2 anos eu quero elaborar um método de eu conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo que eu esteja. Porque o trabalho que eu faço hoje, eu sou vendedor externo e a gente não tem a obrigação de bater ponto, só de entregar resultado. Uhum. Meta, números. Entendeu? Então eu olhei pra a internet como uma forma de eu ter liberdade geográfica também. Perfeito. Então assim, que eu vou lá em 2018, em outubro, o que eu vou começar a fazer hoje é para me colher daqui 2 anos. Uhum. E quando eu começar a colher, eu não vou ter mais a necessidade de eu fazer o porta a porta. Sim.
comecei a construir, comecei a fazer os dois. E nessa época fazia os dois, praticamente. dois. Tentava captar ali pelo digital, mas não deixava de ir no X1, que a gente não chama. deixava de ir no X1. E outra, eu usava o X1 pra criar conteúdo pra internet. Uhum. Eu tava ali na rua, contava uma história engraçada, ia pro Instagram, a galera começava a engajar. Uhum. E outro, já aconteceu muito, de eu conseguir vender o consórcio sem falar de consórcio. Uhum. Show de bola. É vender sem vender, né? Justamente, a questão da conexão, né? O tanto que é importante hoje. Quanto mais humano a gente é ali na rede social, mais a gente vai conseguir conectar com as pessoas. E aí, cara, eu fui evoluindo, fui crescendo. Consegui ganhar uma viagem de reconhecimento dos melhores vendedores do Brasil. Porque quase todo ano tem. Na verdade, todo ano tinha, até chegar a pandemia. E deu uma parada aí 2 anos. Acho que esse ano vai voltar de novo a campanha de viagem. Eu quero estar dentro novamente. Uhum. Mas esse foi o começo de como eu comecei a desenvolver esse negócio na internet. E graças a Deus hoje também a gente consegue ser referência para muitos vendedores aí ao redor do Brasil. Show de bola. Vamos ter alguma pergunta sobre esse começo para ele? Exato, Vitor, tu falou sobre o começo na Honda, mas o começo do empreendedorismo. Porque eu sei que o empreendedorismo, ele ou você já desenvolve ele há muito tempo, ou de repente tem uma virada de chave. Que virada de chave foi essa? Vamos lá. Vou começar um pouquinho lá atrás, um pouquinho da minha história pra gente entender melhor. Eu sempre fui um cara que tive, o Vando conhece aí, tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu sempre tive facilidade, assim, com a galera da minha idade. Eu jogava no Marília Futebol Clube na época, acho que ainda tem, na escolinha e tudo. E sempre sonhando em ser jogador, em mudar a vida da minha família. E quem sonha em ser jogador, ele sempre, na mente dele, sempre que um dia vai estourar e vai ganhar muito dinheiro, vai comprar casona, vai ter vários negócios, né? Então... A cada 1 milhão, um vira Neymar. Filho. Justamente, é isso aí. Isso aí. E vinha as peneiras, eu consegui passar na maioria delas, eu tinha uma certa facilidade, né? Pra quem acompanha futebol, o cara que ele é canhoto e atacante, ele tem... É um pouco diferente nesse sentido. E assim... Nessa época eu já vislumbrava ganhando muito, entendeu? Acho que todos, né, como eu falei. Uhum. E em 2008, acho que foi o meu auge assim na categoria de base e tudo, o meu pai chegou pra mim e falou assim: Vitor, a cada gol que tu fizer, tu ganha R$1. Na época, né, criancinha e tudo. Mesmo sem ele saber, esse exercício que ele fez comigo já me mostrou o tanto que é importante a gente trabalhar por produção e não somente por um salário. Exato. Né? Já começou a colocar na minha mente. E meu pai era empreendedor, ele tinha uma gráfica, como eu falei. Uhum. E aquilo ali, cara, isso aqui é bom. E a cada gol, que quase sempre eu conseguia deixar minha marca lá e tudo. E na época ganhar R$1, R$2, R$3 era muita coisa, dava pra comprar uma pitula, uma Nikito, quem lembra aí. Dá pra fazer 3 lanches no dia. Verdade. Hoje R$3 compra um house. Compra um house. Agora eu descobri porque que o Vitor chutava até da zaga, ele chutava pro gol. É porque queria ganhar o real do pai verdade, dele. Isso é verdade. Eita, E em finais era 5. Aí? Nesse ano teve uma final que eu consegui fazer 4 gols, foi R$20. A ostentação, minha amiga. R$20 viajou pra Disney. Justamente. Eita. E assim, o mundo do futebol, ele ajudou muito na minha relação com as pessoas. Eu sempre fui um cara extremamente tímido. Eu ainda lembro, nessa época veio o René Simões, acho que vocês conhecem aí, aquele cara que chamou o Neymar de monstro. Uhum. Ele veio e queria que eu desse uma entrevista junto com ele. Eu não dei a entrevista, a televisão foi lá, eu chorava com medo de aparecer. E era um caos, era terrível pra mim, sempre foi um trauma até nessa época pra mim. Só que o futebol, cara, ele, apesar de ser tímido, me ajudou muito nas relações, que é muito importante. E aí eu comecei também a viajar, né? Fiz algumas peneiras, eu fiz teste no Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Eu fiz teste no Havaí, em Florianópolis. Eu morei em São Paulo uns 5 meses, tentando essa vida também. Era eu e mais 10 maranhenses morando lá numa casa. Moço, Imagina. Foi 2012 isso. E isso também, de certa forma, me ajudou a ir criando maturidade mais cedo. Com certeza. Quando você sai do berço assim, da sua família, você vê como é que é a realidade da vida, né? Justamente. É isso aí. Começou a mudar minha forma de pensar, de ver o mundo nesse sentido. E aí chegou uma época, aí em 2017, eu assinei meu primeiro contrato profissional no Tocantinópolis, no Tocantins.
Eu fiz a pré-temporada lá 2 meses, que era janeiro e fevereiro, e ia começar o Campeonato Tocantinense. E eu tava muito bem fisicamente e tudo, já tava, não, agora vai dar certo. Daqui eu vou começar a subir. Ser mais visto também, justamente. E faltando 5 dias pra começar o campeonato, cara, no último lance do treino, já anoitecendo assim, à tarde, eu fui dividir a bola com um cara, ele chegou pisando no meu tornozelo, assim, meu tornozelo virou todinho assim, arrastou no chão. Aí ali eu chorei muito naquele momento, mas não pela dor. Mas sabendo que ia ficar fora, né? Pelo filme que passa na minha cabeça, sabendo que ia ficar fora, que a gente sabe o nível de lesão que vai deixar a gente um bom tempo fora, né? Sim. E aí, naquele dia ali, pra me voltar foi 3 meses. Aí quando eu voltei, o campeonato já tinha acabado, eu desanimei. Não, quer saber? É o seguinte, eu já vou fazer 18 anos e no mundo de futebol 18 anos já é velho. É né? velho. Entendeu? É verdade. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que trabalhar, estudar, ver o que eu quero fazer da minha vida, porque o futebol é incerto. Ele vai ser incerto. Se der certo é muito bom. Mas e se não der? O que eu vou ter daqui 10 anos na minha vida? E eu quero casar. Por quê? Porque quando eu comecei a viajar cedo, com 14 anos, eu viajava sozinho. Entendeu? Eu, de certa forma, já queria a minha maturidade, a minha liberdade ali. Sim, independência. Né? Independência. E aí, agora eu vou parar, desanimei total do futebol agora, só campeonato amador, jogar só pra brincar. Brincar, diversão e tudo. Até que comecei a entrar no mercado de trabalho. Primeiro, pode falar o nome das empresas? Pode, né? Pode, não tem problema não, né? Tem nada. Depois eles pagam o mexão. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi menor aprendiz no Paraíba. 1 ano de contrato. Não podiam me demitir. E nem eu podia sair. Era contrato, né? Aliás, eu até podia com muita luta, mas não podia mandar embora. Mas com uns 3, 4 meses eu já queria desistir. Porque eu não me sentia bem ali de fazer a mesma coisa todo dia. Não era interessante pra mim. Né? Era meio período, ganhava meio salário. E mesmo assim eu não entrava na minha mente eu ganhar só aquilo. Mas é o fato de trabalhar vendendo a hora, né? É diferente. Com 1 ano eu saí. Depois de lá, entrei no Mateus Supermercados. Já trabalhei no Mateus Supermercados. Já trabalhei na Alto Giro, na loja de autopeças e tudo. E no cinema. Só que assim, em todos eles eu não passava de 4 meses. Porque eu entendia que se eu continuasse vendendo a minha hora e ganhando aquilo, cara, não tinha sentido eu construir algo na minha vida. Eu ia trabalhar pra sobreviver. Isso. Entendeu? Só pra sobreviver e conseguir me manter durante o mês. Mas construir um patrimônio, começar a investir em alguma coisa, não tinha como, não tinha condição. Tem noção do que é entrar 1 hora da tarde e sair 10 da noite e ganhar R$800 no mês? Sim. É loucura demais, né? É loucura. E eu, daquela idade, eu falava para meus pais, pai, não tem condição de eu continuar nisso aqui. Ele, moço, continua aí, cara, é teu dinheiro e tudo. Não, pai, mas eu acho que se eu vender qualquer coisa... Dá mais dinheiro que isso. Se eu comprar, sei lá, uma caixinha de água por 50 centavos cada um e vender por R$2, dá mais do que R$800. E a qualidade de vida nem se compara. Entende? Nem se compara. E foi a época também que eu, ao mesmo tempo, tava desenvolvendo um marketing multinível e tal. E eu sempre naquela, cara, eu tenho que sair daqui e desenvolver de fato, porque se eu não me entregar de fato, se eu não focar, não vai expandir o negócio. Quando eu conheci a Rinode na época, hoje é piada pra muita gente, né? Muita gente conta como se fosse piada, mas assim, cara, pra mim, foi um divisor de águas tremendo, porque eu comecei a conhecer esse mundo de negócios. Das vendas em si, do empreendedorismo, e ali eu me encontrei. Ali mesmo sendo um mundo incerto, né? Porque assim, tem os riscos. Sim. O empreendedorismo tem os riscos, a gente não sabe se vai dar certo, mas a gente vai trabalhar para evoluir para dar certo. E mesmo que um negócio ou outro não dê certo, mas tu adquiriu conhecimento, né? E depois que tem o conhecimento, meu amigo, ele desenvolve qualquer coisa. E aí eu comecei a ler os livros. O primeiro foi o Pai Rico, Pai Pobre, que abriu minha mente de uma forma extraordinária, sobre a corrida de rato, sobre vender a hora, sobre ganhar por produção. O editor ali chega e olhou, ó, porque toda hora eu fico perguntando se ele leu o Pai Rico, Pai Pobre. Tem até o pessoal gosta muito de falar que investir em conhecimento é o investimento que mais vai te gerar juro composto, que é a fórmula mágica de você construir patrimônio, é juro composto. E o que te mais gera juros compostos, né?
É conhecimento, não tem pra E correr, além do não. Pai Rico, Pai Pobre, qual foi o outro livro assim? Segredos da Mente Milionária, já li o Quem Pensa Enriquece, que ele ensina sobre o quadro dos sonhos pra gente materializar. Inclusive eu tenho um quadro dos sonhos lá no meu notebook. Todo dia quando eu abro, na hora que eu já, olha, no meu subconsciente aquilo ali já tá dando atrelado, gatilho, é verdade. já tá isso dando aí. gatilho. Já li Essencialismo, é um livro muito importante também para os dias de hoje, muito sobre negócio, fala muito sobre a gente ser minimalista, a gente ter foco nas coisas certas e dizer não na hora certa. Sim. Porque tem muita gente que tem dificuldade de dizer não, né? E aí acaba não é nem bom nem numa área e nem na Sim, outra. não consegue fazer tudo de uma boa Justamente. forma, né? Um outro livro extraordinário, cara. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi lá na Rinode também que eu conheci, do Dale Carnegie. Cara, aquele ali, na época, pra mim foi extraordinário, assim, e me ajudou a perder a timidez. Sim. Né? Porque eu tinha muita dificuldade Isso aqui, essa conversa aqui era... Moço, eu era terrível nesse sentido. Só que chegou um momento que eu falei pra mim mesmo, no meu consciente, eu falei assim, ou eu aprendo a conversar, a me comunicar, ou eu nunca vou ganhar dinheiro de fato, meu amigo, porque eu preciso de pessoas Sim. precisam de mim. Como é que eu vou conseguir evoluir nesse sentido? Perfeito. Entende? É isso mesmo. Então eu comecei a estudar, ler livros sobre isso aí, e me desenvolver, e eu ainda lembro, a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação de negócios da Rinode lá, eu travado, totalmente travado, me tremendo todinho, em pé aqui falando, acho que para 3 pessoas. E eu lembrei da época que na escola eu não fazia apresentação, porque eu tinha medo, e eu perdi a ponta, não tava nem aí não. Pode tirar meus pontos aí, eu não quero, mas eu não vou lá pra frente. O negócio era sério mesmo. Né? Nossa, tô te falando, era extremamente... Nem segurar o cartaz, segurar. Quando eu segurava ainda era com o rosto escondido aqui atrás, entende? Mas era muito sério, até que quando eu comecei, a primeira vez que eu apresentei, eu falei pra mim mesmo, vai ser horrível, mas eu preciso vencer essa barreira, meu amigo. É verdade. Depois da primeira, quando chegou na segunda, na terceira, já tava começando a evoluir, mas foi, de fato, conhecer o marketing multinível foi a porta de entrada pro mundo dos negócios pra mim, entende? Show de bola, cara. Show de bola. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu fez alguma faculdade nesse período? Algum curso superior? Começou? Eu comecei 2. O primeiro foi Educação Física, né? Mas aí com... É incrível. Todo mundo que quer ser jogador Tem que ir pra isso. vai pra educação física. Eu tava em dúvida entre 2 na época. Era Educação Física e Fisioterapia. Achava muito bacana também. Só que na segunda semana, cara, isso aqui não é pra mim. 2 semanas, Segunda semana. Isso aqui Muito não é tempo, pra né, mim. Muito Duas tempo, semanas. né? E ano passado eu comecei marketing. Só que, antes de eu entrar, eu vi a grade curricular, né? E o que chamou minha atenção foram 2 disciplinas. Todas as outras não me chamaram atenção. Não, eu vou fazer isso aqui só pra me chegar nessa matéria. Beleza, quando chegou na matéria foi muito bom, mas quando saiu, que entrou nas outras, aí eu... Por quê? Porque o marketing lá, que eu fiz EAD, era muito voltado pra ser empregado. Todos, né? Eu acho que cursos, eu acho que é tudo pra todos os cursos isso. ensinam a gente a ser o empregado lá. E eu não queria aquilo. É a linha de produção que o Justo. Pai Pobre fala, né? Justamente. A gente Depois vai... da Revolução Industrial, né, que Ixi. começou essa forma de ensino e tudo. Aí o cara, não é pra mim também. Eu perguntei isso, eu imaginava, mas não sabia, né? Eu não perguntei isso antes de começar. Por quê? É porque às vezes a pessoa pensa que ela só consegue chegar no nível do Vitor, no nível do Vanto, no meu nível, se passar por uma faculdade. Não tô dizendo que é impossível, né? Se você trilhar a faculdade, tem como sair dessa linha de produção lá do Robert Kiyosaki? Tem sim. Mas o que eu tô falando é que muitas vezes a pessoa só acha que só consegue resolver, por exemplo, problema de comunicação, problema de timidez, se passar pela faculdade. E olha só o que o Vitor fez, né? Um exemplo para todo mundo aí que tá assistindo a gente ou ouvindo. Ele se desenvolveu pessoalmente através, primeiro, de exemplos lá no marketing multinível. Você tinha líderes, né? Tinha relacionamento com as pessoas que já trabalhavam com ele. E essas pessoas estimulavam ele, vai ler esse livro, lê esse daqui. Isso aqui vai desenvolver a personalidade, o marketing, a habilidade de falar, a oratória. E aí ele conseguiu sair de uma pessoa que nem segurava o cartaz direito para uma pessoa que hoje
Tem quantos seguidores lá no Instagram? 11.200. 11.200 seguidores no Instagram, metendo a cara pro mundo todo ver ele lá. E, obviamente, vendendo muito. Porque se você não está no marketing digital, meu amigo, você não existe. Né? Então, olha só. O cara não fez faculdade para se desenvolver ele mesmo. Buscando conhecimento e com os seus mentores, né, de forma correta, ele conseguiu sair de um buraco, lá o buraco da caverna, né, de Platão, e conseguiu abrir o mundo para ele, né? Exato. É só para fazer um breve comentário aqui. O Azaf perguntou se o Vitor fez faculdade. O Vitor disse que desistiu de 2 faculdades, né? O que acontece? Para você que está nos assistindo aqui e pensa em empreender, o empreendedorismo em si, você não precisa fazer faculdade nenhuma. Porque, na verdade, você precisa de educação, não necessariamente educação formal, não é educação gerenciada pelo MEC. Sim. Vocês observam que o Vitor leu Pai Rico, Pai Pobre, quem pensa E quem se enriquece, Segredamente Milionária. Segredamente Milionária, Essencialismo, ou seja, você viu ele citando vários livros que ele leu. Isso não significa que o fato de ele não ter feito faculdade, ele não estudou. Ele estudou, mas de maneira informal, sem ser gerenciado pelo MEC. Eu posso dizer que tem até uma certa vantagem nisso. Ele direcionou, por exemplo, as pessoas nascem com certas habilidades já inatas mesmo. Então a habilidade dele era o quê? Eu quero ser empreendedor, eu quero ser dono do meu tempo, eu quero ter liberdade. Isso talvez no subconsciente desde criança tu já tinha isso. O que tu fez? Tu canalizou aquilo que tu era bom, por isso que tu fez. Não, essa matéria faz sentido pra mim, isso aqui vai dar certo pra mim. Então ele foi pegando ali áreas específicas, né, de marketing, de vendas, de negócios, e aí foi canalizando as forças dele, seja o seu tempo, o seu conhecimento, o tempo de leitura para aquilo que realmente ia fazer mudança para ti. E muitas vezes na faculdade, né, não tô dizendo que é ruim, mas na faculdade lá no primeiro, no segundo período você vai ver metodologia, aula de português, é importante português, tô dizendo que não é, mas que não vai te fazer mudar de vida, cara. Vai ler sobre o nosso amigo Marx, como é que ele pensava sobre economia e tal. Mas, às vezes, a gente não aprende o que de fato a gente precisa para desenvolver o negócio. Então, o negócio em si, o cara não precisa de faculdade. Agora, existem certas situações que a faculdade é importantíssima. Por exemplo, o Azaf é médico, ele não consegue ser médico sem passar na faculdade. Também não pode ser extremo. Ele não consegue ser médico sem fazer medicina. Eu estou fazendo contabilidade justamente porque para desenvolver a atividade de contador hoje no Brasil precisa do CRC. E para ter CRC precisa do curso de contabilidade. Aqui vai outra, psicologia, nutrição, todas as profissões regulamentadas, elas obrigatoriamente você precisa ter um curso superior para poder desenvolver elas. Certo? Então, se você tem um negócio que não tem a ver com essas profissões regulamentadas, você não precisa de uma faculdade. Sim. Você precisa estudar. Você precisa fazer curso, participar de palestra, de workshop, etc. Agora, se quer uma profissão que é regulamentada, não tem jeito, tem que passar. Não tem jeito. Nem que seja na força do ódio, você vai precisar fazer uma faculdade. E assim, o que eu mais quis destacar é mais em relação à comunicação, né? Isso. Sim. Cara, se o cara quiser, ele vai atrás do conhecimento, lê o livro, atrás de mentores corretos, ele consegue desenvolver, né? E praticando. E eu ia até dar um comentário sobre os extremismos, né? Mas tem que ter muito cuidado com isso. Porque assim, eu falei que eu desisti, mas assim, eu não tô influenciando aqui ninguém desistir da faculdade, não. O meu caso é que nem o Azar falou, é específico. Eu queria aprender algumas áreas, algumas habilidades, e eu vi que a faculdade eu não ia aprender aquilo, eu conseguiria aprender como autodidata, né? Na internet, nos livros. E falando em livro, cara, eu lembrei aqui de uma história, mais de um livro que mudou a minha vida, literalmente, que foi O Monge Executivo, que é um livro maravilhoso sobre liderança, e foi através dele que a minha base da entrevista para entrar no consórcio. Que na última são 3 etapas, né? Aí na terceira eu sentei assim numa mesa, na época tinha os 2 supervisores e a gerente. E eu tinha 21 anos, sem experiência de nada, né, no mercado de trabalho. Eu tinha as outras, como eu falei, eu fiquei 4 meses e tudo, mas nada relacionado à venda. O que eu aprendi um pouco sobre vendas foi no marketing multinível e tudo. E aí eu sentei, olhei no olho da gerente aqui, lembrei tudo. O que eu já vim estudando, eu gosto, mesmo sem trabalhar, eu gostava de ler, cara. Entendeu? Eu gostava muito de ler. E assim, eu não sou aquele cara que eu gosto de
tipo assim, de ler muitos livros pra dizer que leu. Mesmo se eu ler só um livro, tipo assim, digamos, se eu conseguir ler um livro no ano, mas naquele ano eu conseguir mastigar ele e colocar em prática, pra mim já valeu muito a pena. Com certeza. Entendeu? E esse pra mim foi que na época mudou minha mentalidade assim, e ela até perguntou, eu ainda lembro de uma pergunta, ela fez assim, como tu se vê daqui 5 anos? E eu falei assim, daqui 5 anos eu quero estar casado, quero ter filhos, quero ter meu carro e provavelmente eu quero ter minha empresa. E ela já viu que mesmo com aquela idade, já viu que já era diferente a forma de ver o futuro, porque ela disse que queria apostar numa galera mais nova porque o mercado digital estava em alta, estava crescendo. E eu fui uma aposta na época. Ela acertou, hein? Eu fui uma aposta na época, entendeu? Revolucionou a roda no Brasil. Tem como vender. Revolucionar a forma de vender consórcio no Brasil, Foi, rapaz. no Instagram aí, na internet. É. E aí, tanto é que foi uma aposta que eu só consegui bater minha primeira meta com 7 meses. E eu lembro que no 3º mês eu já fiquei assim, será que vai dar certo? Será que não? E tudo. Mas não vou desistir. Eu tenho um foco, como eu disse, daqui 2 anos eu quero estar vendendo de certa forma. Eu não vou desistir, vou continuar trabalhando. E eles só não me mandaram embora, por quê? Porque eu era uma aposta, e a aposta precisa de tempo, né, ali pra dar certo. E porque eles viam que eu tava me esforçando. Eles sabiam que uma hora ou outra ali ia sair resultado. Mas também depois, graças a Deus, quando eu consegui chegar na primeira meta, né, que eu vi um salário ali, mais ou menos ali, a comissão e tudo, eu, cara, aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar aqui agora. Você vai fazer seu nome. Justamente. Show de bola. Bicho, é incrível, né? O cara vê o Vitor como vendedor da Honda. Aí a gente já fala assim, vendedor, meu Deus do céu. Porque existe um estereótipo negativo do vendedor. Demais. A mãe da gente, né? Quando a gente tava no início do mercado de trabalho, consegue um emprego com meu filho aí, pode ser até de vendedor. Pode ser até de vendedor, é uma forma bem negativa. Que menospreza essa função. Mas se a gente for analisar as vagas mais bem remuneradas do mercado de trabalho é de vendas. De vendas. Porque o vendedor é que faz o negócio acontecer. Exatamente. Entendeu? Aí o Vitor tá dizendo aqui, quando ele bateu a meta que ele viu, o salário melhor do que da secretária às vezes, que tava lá toda arrumadinha no ar-condicionado, que não metia, que não pegava poeira na cara e nem sol e nem no rosto. E nem não, né? Que é o mais ficava difícil. mais tranquilinho ali e tal. Às vezes o salário do vendedor, do consultor é muito maior do que aquela galera que tá lá dentro do escritório. Sim, com certeza. Tá dentro do salão, né? Sim. Então, um incentivo para você, mesmo que não seja com seu próprio negócio, mas procura a função de venda, o cargo de vendedor, porque ele pode te trazer um resultado legal. Até porque a venda é a base de qualquer negócio, né? A maior empresa do mundo hoje, a Apple, né? A mais valiosa, se ela não vender, meu amigo, vai quebrar, não vai aguentar, entendeu? Exatamente. Então, assim, quando tu tocou nesse assunto, eu lembrei de outro fato, que antes de eu entrar no consórcio, que eu fui chamado lá ligaram por causa do currículo e tudo, eu falei pra mim mesmo assim, eles não falaram pra que era a função, eles só falaram que era pra ir fazer uma entrevista, e eu falei pra mim mesmo, se for pra ser vendedor, eu não quero. Não quero, meu Deus. Eu lembro, por causa desse estereótipo, tem. né? Beleza, eu entrei na sala da seleção, acho que tinha 20 pessoas contando comigo. Na hora que ela fez a apresentação e falou, a vaga é para consultor de venda, são 3 vagas. Eu juro pra vocês que eu coloquei a mão na cadeira assim e fingi que ia levantar, e fiz o movimento para levantar para ir embora. Só que lá embaixo, tava me esperando, na época minha namorada, que é minha esposa hoje. Aí eu pensei assim, cara, eu quero casar. O poder de influência da mulher na vida do cara, né? Cara, eu quero casar. E como eu falei na outra vez, eu já tinha a mente de comprar, de crescer na vida, né? Tudo aquilo que a gente quer. Eu não tenho nada a perder. Eu já tô desempregado há muito tempo. Na época eu fiquei quase 1 ano, né? Já tinha tentado entrar em outras empresas. Não dava certo de jeito nenhum. Quando eu pensava que ia, não conseguia engajar. Não tenho nada a perder, eu vou ficar. Fiquei. Aí participei das 3 seleções, da primeira, da segunda e da terceira, que eu acabei de contar. Deu tudo certo. Mas olha como muda quando a gente passa a ter responsabilidade, né? Porque, como eu falei, desde mais novo eu sempre queria sair da casa dos meus pais, por causa que eu queria ter essa liberdade, essa independência e tudo. E
é um ponto extremamente positivo a gente querer assumir responsabilidades. Quando a gente coloca isso na nossa mentalidade, tudo fica mais fácil na questão da evolução. E também por causa que eu tinha o compromisso com minha futura esposa na época ali, entendeu? Então, cara, é extremamente importante pensar dessa forma. E ali eu não pensei só em mim. É outro ponto. Que quando a gente pensa só no nosso prazer, muitas vezes a gente se perde. Agora, quando a gente olha para o outro, a gente olha para o que o casamento pode construir nesse sentido e tudo. Eu não falo só de casamento, eu falo de relações, de amizade, de tudo, de empreendedorismo, network. Quando a gente passa a pensar no outro também, fica melhor pra gente. A gente fica, tudo fica mais claro para desenvolver, entende? Com certeza. Perfeito. E Vitor, como que... Eu nunca tinha visto, na verdade. Eu tinha visto vários consultores, né, de consórcio e tal, mas eu nunca tinha visto uma forma como tu faz, né, de pegar o cliente ou conseguir clientes pelo digital, conseguir contatos quentes, digamos assim. Como foi que surgiu essa ideia? Depois dessa entrevista, né, a gente falou, não, a vaga é sua. Já passava na tua cabeça de tu fazer no digital? Como que era isso? Já passava. Era uma estratégia que eu já tinha antes de entrar, antes de dar certo. Por quê? Porque antes de eu entrar na motoca, eu já tinha uma certa experiência com Instagram, com rede social ali. Já tive página de frases, de notícias de Imperatriz, já tive... Diz o nome aí pra ver se a gente lembra. Não, nem lembro, era Imperatriz Notícias, se não me engano, porque foi pouco tempo também, né? Já tive de futebol, de meme, de tudo que tu pensar. O homem queria ser jogador de futebol. Sabe o que eu tô lembrando bem aqui? Só um parêntese. A gente fez um podcast, mas não do Lucrativo. Acho que já tem mais de ano já. Foi pela Tribos, né? Da igreja. Com o Danilo Cavalcante, né? E ele falou a mesma coisa. Antes dele começar no digital mesmo, da área que ele é hoje, ele é historiador e tem curso sobre isso. Ele fala a mesma coisa. Tinha página de meme, tinha página de futebol com 40 mil seguidores. Vendi, né, tá? E meu Deus, tá vendo? Parece que a trajetória do digital é mais parecida, assim, né? Aí eu já tinha esse caminho, essa jornada aí no universo do Instagram. Era uma forma de renda minha. Eu tava até falando pra ele que a última página que eu vendi de futebol, eu vendi por R$2.500. E na época ainda foi barato, porque uma página tinha mais de 20 mil seguidores e tudo, bem engajado. Então assim, eu já tinha uma certa experiência ali na rede social, no digital. Aí eu parei para pensar o que eu posso fazer com o que eu já conheço, como eu posso potencializar aqui o universo das vendas do consórcio. Vou estudar, meu amigo, eu já sei de algo, vou colocar em prática. Mas o que eu sei aqui ainda não é o suficiente. Vou continuar aprendendo, vou fazer cursos, vou atrás de conhecimento. Até que eu cheguei num padrão, digamos assim, se essa é a palavra. Por quê? Porque o produto que eu vendo hoje não é um produto que a pessoa dificilmente vai comprar por impulso. Ela vai ter o compromisso ali de vários meses. É uma venda mais complexa, né? Justamente. E a gente tem a venda simples e a venda complexa. Justamente. A venda mais complexa. Para vender de forma a venda mais complexa, o que eu tenho que fazer? Gerar credibilidade e confiança. É o nível de consciência, né? Justamente, o funil, né? É o funil do nível de consciência e tudo. Qual é o padrão que eu uso hoje? Eu crio o conteúdo já de forma educacional. Por quê? Porque hoje, os clientes da rede social, eles já sabem muito. A maioria deles já sabe muitas vezes até mais do que nós, às vezes. Qual é a diferença do vendedor que vai fazer a diferença na rede social hoje? É o vendedor que ele vai guiar o cliente. Porque informação todo mundo tem. Só que às vezes é de forma aleatória. Ele sabe uma coisa aqui e outra ali, mas ele não sabe o caminho correto a fazer. O que eu faço? Através do meu conteúdo. Eu pego na mão do cliente aqui, tu começa por aqui, aí tu vai por aqui, tal, até chegar num nível de consciência que ele, não, agora é a hora de eu fazer meu consórcio. Tudo ali é pensado de forma estratégica. Os destaques, a biografia, a minha foto, a forma como eu crio os conteúdos e deixo fixado, que agora pode fixar 3 publicações no Instagram, os meus stories. Então assim, quando o cliente chegar, eu faço o tráfego também, eu estudo sobre tráfego pago. Sim. Qual é a estratégia? O cliente vem do tráfego, ele cai na minha rede social. Ele sabe que ele quer fazer um consórcio, mas muitas vezes não sabe nem como que funciona, ele só ouviu alguém falar, já ouviu falar mal de outras pessoas que não deu certo e tudo. Ele cai no meu Instagram ali.
vai começar a consumir o conteúdo, como funciona, qual a forma de contemplação, tudo. Vai mudando o nível de consciência. Aí eu faço quase que todo dia caixinha de pergunta. E quando ele entra na caixinha de pergunta ali, quase sempre vai ter alguma dúvida que ele tem. Aí já tira a dúvida dele. Entendeu? Então o que acontece? Na maioria dos casos, a pessoa que já vai pro meu WhatsApp, ela já vai decidida. Sim. Por quê? Porque o conteúdo do Instagram já trabalha para mim. São os meus funcionários ali. Então, mas foram anos e testes para eu ver que isso estava certo. Entende? Então foi nesse sentido que eu comecei a ver que, de uma forma, como é que eu poderia aplicar o meu conhecimento na internet pro universo do consórcio. E não era uma venda simples, não, eu tinha que criar alguma metodologia para conseguir fechar vendas, né, e evoluir nesse mercado. Tu consegue fazer vendas, ou tu pode, eu não sei como é que é as regras da empresa, para qualquer pessoa do Brasil, assim, qualquer pessoa, qualquer lugar. Qualquer lugar. Fantástico, hoje, a assinatura é digital. Ela recebe um código no SMS ou no e-mail, e esse código eu só consigo completar a venda no sistema com esse código. Entendi. Aí ele recebe o contrato, proposta, tudo no e-mail, tudo digital. Parece um plano de saúde que eu fiz também, que era lá do Rio de Janeiro. É massa, tem uma possibilidade de escalabilidade gigante. Com certeza. Aí a gente estava até comentando, né? Sobre a questão de automatizar os processos, né? Fala aí um pouquinho, Vê. Foi aí que a gente estava conversando antes aqui sobre a inteligência artificial, né? Que é uma tendência para 2023, daqui para frente, na verdade. Por quê? Porque como o negócio me permite, que eu olho como negócio, né? Eu não olho só como um funcionário da Honda. Eu olho como um negócio consultor Vitor Hugo, a marca consultor Vitor Hugo. Eu já olho dessa forma desde o começo. Eu não vou colocar Vitor Hugo da Honda, porque eu não quero que o meu nome fique atrelado somente a isso, mas eu quero consultor Vitor Hugo, é diferente. Já é a marca, a pessoa em si, entendeu? Já pensava de forma estratégica dessa forma. Mas assim, aí, como eu vi que estava tendo muita repetição de perguntas até hoje, como funciona o consórcio, as coisas que todo mundo pergunta, né? Como é que eu faço para contemplar Moto X e tal, carta de crédito para carro a gente faz também. E eu percebi, não, eu estou respondendo as mesmas coisas todo dia, praticamente toda hora. O que eu posso fazer para melhorar isso? Aí comecei a estudar sobre as inteligências artificiais, né? Aqui no ManyChat, que tem no Instagram, e também tem um chamado bot conversa, que é para o WhatsApp. Eles têm a API do WhatsApp lá e tal. A gente consegue programar os robôs de forma totalmente facilitada. Automático, praticamente, né, velho? Chega pra ti no final ali pra tu fechar a venda e terminar e fazer o fechamento, né? Aí assim, enquanto nós estamos aqui conversando, ela já consegue trabalhar ali pra mim a inteligência artificial. Eu só entro na conversa do meio pro fim. Se ainda tem alguma dúvida ali, porque é um atendimento também meio personalizado. Sim. Mas no início eu percebi que até a metade do atendimento era igual em todos. A abordagem, as perguntas que eu preciso saber. Chegou do meio pro fim ali, eu assumo e aí eu vou conduzir. Sim. Então, eu estou estudando sobre isso, estou me especializando, mas é uma tendência para 2023 e daqui para frente, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Tem em SMS também, a gente recebe SMS de quem está fazendo lançamento, tem ligações também. Então, assim, é um universo assim que eu acho que não tem limite. Entende? A gente estava até comentando que não é só para mensagem, não só para atendimento. Tem as criações de imagem, de vídeo, tem a inteligência artificial para melhorar os áudios. Então, assim, é extremamente acho que eu vi um de áudio que eu fiquei encabulado. Pois é. Eu fiquei impressionado. A inteligência artificial vai dominar mesmo aí no marketing digital. E já que tu falou sobre como tu se imaginou já dentro da Honda, no sentido de não ser apenas um funcionário, mas ser um empreendedor dentro da Honda, a gente pode falar um pouco sobre o intraempreendedorismo, né? Assim, primeiro, gente, vamos entender o que é um intraempreendedorismo, porque muitas pessoas ficam assim... para eu empreender eu preciso ter o próprio negócio? Não. O empreendedorismo é um estilo de vida. Eu posso empreender em qualquer lugar. Se você é empreendedor, pode ter certeza que você é empreendedor em qualquer lugar. Qual a melhor forma que eu vejo de empreender no CNPJ de alguém? Porque você não tem funcionário para pagar, você não tem custos fixos, despesas fixas também para pagar. Então, assim, o intraempreendedorismo é você... com as habilidades empreendedoras, trabalhando na empresa de uma outra pessoa. Isso é intraempreendedorismo. Observe, desde o início ele fala sobre empreendedorismo, mas é funcionário da Honda.
Como é que funciona isso, cara? Como é que tu vê essa questão e quebra esse paradigma do povo? Porque o pessoal acha que empreender é só dono do próprio negócio. É como eu falei, eu sou contratado, sou CLT, porém eu não olho não me olho como um funcionário. Beleza, eu sou perante a lei, no documento eu sou. Mas eu olho como a marca. Eu vendo muito pela minha imagem, né? Eu sou o consultor Vitor Hugo e eu vou trabalhar em cima dessa marca. E como eu falei, desde o início eu já imaginava isso. E hoje, muita gente me olha na rua, fala comigo, e aí, Vitor e tal? Acho que é por causa da internet, dos tráfegos que fica rolando e tal. E eu percebi, não, então tá começando a dar certo, tá começando a crescer. E por que eu fiz isso? Porque eu já queria entrar no universo, quando eu conheci esse mercado do empreendedorismo e tudo, eu me apaixonei de cara. Por quê? Porque é um mundo que traz desafios. E eu percebi que desafios mexem comigo, assim, me faz querer evoluir, querer aprender. Entende? E aí quando eu entrei, cara, eu vi que tinha um universo extremamente grande a ser explorado, relacionado ao digital. E não só o digital, mas a forma como os vendedores se olham. Que às vezes principalmente quando eu comecei a dar mentorias e cursos, o que eu percebi? Muita gente tem essa mentalidade do funcionário e acha que tudo é a empresa que tem que dar para ele. Tipo assim, ele tem aí... Massa. Esse insight aí, se liga. Ele tem aí tudo na mão dele, a internet, informação, tudo que ele precisa. Ele consegue se formar em qualquer área que ele quiser. Assim, lógico que precisa como tu deu o exemplo da medicina e tudo. Mas, em grande maioria, ele consegue se especializar. Claro, pô, marketing, vendas, comunicação, tudo dá pra se formar aí, ó. Tudo. Aí o que eu pensei? Cara, é o seguinte, eu sou funcionário, mas eu quero empreender. O que eu posso fazer? Vou atrás de conhecimento. Independente do que a empresa vai me Cara, massa. Vai ofertar pra mim, vai me dar de treinamento, que é muito bom os treinamentos da Honda. Tem uma plataforma de treinamento gigante da Honda. Só que aí tem algumas lá que eu não me identifico, eu vou pra fora. Hoje, muitas da minha forma de trabalho, a minha visão de negócio, que eu pego e trago pra cá, eu não aprendo no universo do consórcio. Eu acompanho outros caras, outros players, Sim. outras mulheres do mundo dos negócios, do mundo digital, entendeu? Quando eu assumi essa responsabilidade de tirar do meu bolso, de investir de fato, e não ficar esperando somente a empresa, foi aí, meu amigo, que começou a crescer, cara. Show de bola. Foi aí. Isso aí. Eu não fiquei dependendo só do que a empresa podia fazer por mim, mas o que eu poderia fazer além do que eles estão esperando de mim. Olha aí, show de bola. E tem alguém grande assim, ó, como você, que faz esse tipo de coisa, digo, na internet, do consórcio, do teu nicho? Cara, que você conheça, assim? Tem uma mulher também do consórcio Honda, Milene Honda, ela, do Mato Grosso. Ela tem quase 100 mil seguidores. Ela investe muito em Reels. Aí o crescimento orgânico é absurdo. Mas tu consegue contar em poucos dedos, assim, pessoas muito pouco. Cara, eu nunca vi, falando assim, sincero, eu nunca vi. Só, é claro, agora, né? Sim. Que o Vando tinha falado de ti, acho que no final do ano passado, já tinha uma certa consciência, né? Mas eu comecei a pensar, rapaz, eu nunca vi esse tipo, né? Muito bom mesmo. Mas isso acontece justamente por causa dessa mentalidade. Mentalidade de empregado, justamente. Né? Aí o empreendedorismo entra aí. Quem é empreendedor, ele vai fazer a diferença em qualquer lugar, né, bicho? Ele chega ali, assinou a carteira, mas ele esquece que a carteira dele é assinada e ele investe nele. Justamente. Cara, eu já investi uma vez em catálogo personalizado. Pra mim, eu coloquei minha foto, coloquei as entregas que eu já fiz, nos bannerzinhos que a gente entrega, nos panfletos, né? Não deu certo. Tudo bem, eu aprendi, né? Porque às vezes a gente muda a estratégia. Pronto, a pessoa às vezes quer mudar o nicho, né? Mas não é o nicho, às vezes é só estratégia. O que acontece? Muitas vezes a pessoa quer tentar algo novo, beleza, tem os riscos, tem tudo, mas ela fica com medo de errar. Qual é o problema de errar, gente? Eu não entendo qual é o problema de errar. Errar é o aliado do empreendedor. É verdade. Porque ele errou logo, busca errar logo, errou logo, já corrige e pega o caminho menos correto. Um erro pra tu chegar no correto, né? Entende? Aí foi nesse sentido, por isso que eu testo muito. Até hoje vão continuar nessa mentalidade de fazer muitos testes, entende? Cara, é engraçado. Tô lendo um livro do 1000 ao 1 milhão do Thiago Negro. E eu li uma frase agora, né? Na página aqui recente, que ele falou o seguinte:
a falha e o erro está entre você e o sucesso. Se você tem medo de errar, meu filho, Nunca vai alcançar. E hoje teve uma pergunta dessa, né, na minha caixa de pergunta no Instagram. Não uma pergunta, não, uma afirmação. Eu tenho medo de fracassar. Pois sinto muito, não vai ter sucesso, não. Por quê? Porque o sucesso é formado de 99% de fracasso. Justamente. Se eu não me engano, é o Napoleon Hill que fala sobre isso. O sucesso é formado por 99% de fracasso. Ou seja, até você chegar naquilo que as pessoas admiram, naquilo que as pessoas aplaudem, naquilo que as pessoas querem ter perto. Aquela pessoa que as pessoas vão falar, eu conheço ele, já tá começando a ficar assim, eu conheço o Vitor. Até você chegar aqui... É muito teste aí, muito fracasso. Tem outra frase também, que é assim, o sucesso aí de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Exato. É perfeito. Ou seja, o cara pega a pancada, a vida da pancada, dá pancada e o cara continua. Vocês já escutaram a história do Azaf? Argentina, Tocantins, não sei o quê, 12 anos para conseguir a formação. É isso aí. E agora também no digital, as pessoas pensam que é só acerto, um monte de erro que traz umas consequências de recurso financeiro. Justamente. Mas no longo prazo, que nem o Azaf me ensinou, que a gente não pode olhar o gráfico lá da Bolsa de Valores. Sim, como é a Bolsa no dia a dia. Nem em 5 dias, nem um mês, é em 5 anos. 10 anos pra lá. Porque às vezes a empresa ela tá com um crescimento negativo, ela tá negativa ali em um dia por causa de alguma oscilação, por causa de alguma decisão política, por causa de alguma merda que os políticos fizeram. Emoções do mercado, emoções ou qualquer do dia a dia. coisa do tipo. Por exemplo, a gente teve a Lojas Americanas agora, que os contadores fizeram um negocinho lá no balanço. um negocinho, hein, meu amigo? Fizeram uma fraude, gente. É uma fraude. No balanço patrimonial da empresa, o que foi que aconteceu? Uma ação que era 12 ou era 11 caiu para R$2. Ou seja, esse tipo de situação pode acontecer. Não sei se a Americanas, o exemplo tosco que eu dei aqui da Americanas, se ela vai se recuperar. Ela já entrou com pedido de recuperação judicial. Ela já entrou com um pedido de recuperação judicial. Não vou explicar aqui o que é uma recuperação judicial, mas eu vou dar só um exemplo, uma analogia. Quando a pessoa está muito mal de saúde, aqui tem um médico intensivista, trabalha dentro da UTI. Quando a pessoa está muito mal de saúde, ela vai para onde, sabe? Para UTI, hospital, né? Para UTI. Assim, a saúde dela tá grave, sim, precisa ir para UTI para ter cuidados, às vezes precisa até respirar por aparelhos, né? A Americana está nesse sentido, porque a recuperação judicial é a UTI no mundo dos negócios. Que a empresa ela tá com a saúde financeira dela comprometida, e ela vai precisar de um aparelhozinho para respirar. Que aparelho é esse? É a justiça, um juiz para poder determinar ali o parcelamento, suspensão de dívidas, o parcelamento de dívidas, a perda de vista, para poder ela conseguir manter a atividade econômica dela. Então, assim, eu particularmente, com as poucas informações que eu tenho, não sei se a Lojas Americanas se recupera. Eu também tenho minhas dúvidas. Mas nós temos que olhar para o longo prazo. Sim, com certeza. Mas assim, valeu a pena até ter citado esse exemplo, porque realmente foi uma fraude, né? Infelizmente o Brasil não está imune, acho que é até um dos piores países nesse sentido. Todo mundo quer ganhar o dinheiro de um jeitinho mais rápido, quer dar uma voltinha ali. Mas assim, foi até bem lembrado aí o exemplo da Americanas. Mas se você faz de forma inteligente, que é o que eu ensino, né, na rede social, no Instagram e no curso, é o que? Você, antes de investir, colocar dinheiro lá, por exemplo, você ia olhar todo... a gente tem uma ficha análise no Excel total, assim, ó. Você não perde nenhum ponto. E lá dentro tem isso aqui, ó, FCL Capex, que é o fluxo de caixa livre de Capex. E é aqui que você olha se tá entrando dinheiro ou não, que aqui não tem como fraudar. Aqui nessa plataforma que eu não tô logado na minha senha, entrei rápido, só consigo ver de 2019 pra cá, que é 3 anos, 4 anos quase. Em 2019 já tinha menos 200 milhões. Aí foi só caindo. Olha o gráfico. Ou seja, já tinha alguma inconsistência contábil que a galera não estava prestando atenção. E aí chegou em 2021 com menos 2,4 bilhões só de fluxo de caixa livre. Então,
eu tenho dinheiro aqui? Não tenho, porque eu já tinha visto, já sei como é que funciona a análise que tem que ser feito antes. Por isso que é importante ter conhecimento. Ele vai te render os maiores juros compostos. E se a galera também assiste o velhinho, o Rei da Bolsa também falar. Ali é top. O Rei da Bolsa fala que toda Luiz empresa Bassi, de né? varejo... Toda empresa de varejo vai quebrar. Luiz Bassi diz que toda empresa de varejo... Eu vi um corte dele falando assim. Ele toda fala. empresa de varejo vai pro saco. Você vai sair da UTI tem direto 55 anos de bolsa de valores, né? Será que Cara? Tem autoridade, né? Será Pra falar. Assim, Ele já viu milhares não, mas diversas, centenas de empresas de varejo quebrar, né? E ele fala sobre... eu tenho, assim, eu confio em 90% dessa tese dele, que quase 100% vão quebrar. Mas é por causa do país mesmo. Porque a gente tem um histórico de hiperinflação extraordinária, muito alto, juros sempre muito alto. A empresa de varejo, quando vende uma coisa aqui parcelada em 12 vezes, ela parcelou em 12 vezes, mas ela vai pagar a inflação e o consumidor não, sobre aquele produto. Aí quando ela precisa renovar o estoque, o preço já multiplicou por 2, 3, 1,5, já tá mais caro do que quando vendeu. E ela ainda tá recebendo, vamos supor, o dinheiro daquela venda, enfim. Por isso que é complicado o setor de varejo. A Amazon, ela é varejo, né? Só que, a verdade, o varejo é só um braço dela. É o próprio Bassi fala, né? Fala, o problema são as empresas do Brasil, não as empresas do mundo. Exatamente. Porque o ecossistema, né? É diferente. E, por exemplo, a gente tem a Lojas Renner, que é uma empresa de varejo, mas num setor totalmente diferente do que é eletroeletrônicos, né? Que tá há 40 anos na Bolsa de Valores e nunca deu prejuízo. Olha a diferença, né? Só porque é um setor, um braço ali do varejo. Eu acho que né? tem a ver com os impostos que tem muita inflação. Pois é, a inflação, principalmente no mercado de eletrônico, né? Porque inflação. você deu um exemplo da Renner, que ela não tá nesse mercado, nunca deu problema. Ela nunca deu problema. E a margem de lucro também a margem da Americanas, da última vez que eu olhei, acho que foi 2021, era 0,15%. É muito absurdo, baixo. Muito baixo. A margem líquida, né? Margem líquida. Baixo demais, cara. É porque tu tem um faturamento e quando tu vai deduzindo todos os gastos, Entendi. aí chega numa margem líquida baixinha. E acho que tem mais um tópico pra gente continuar aqui, que fala sobre diversificação de fontes de renda, porque antes da gente começar, o Vitor falou que com sua esposa abriu uma loja de roupa, olha aí, concorrente da Lojas Renner, que a gente falou aqui. Mas, e antes disso, né, ele até falou também que tava dando curso e mentorias. Ou seja, uma coisa... Isso é um intraempreendedorismo. Ou seja, o cara é um monstro. Intraempreendedorismo literal. Ele tá como funcionário da Honda, faz ali seu intraempreendedorismo, começou a crescer no digital, e outros consultores, além de clientes, começam a procurar o Vitor pra, cara, me ajuda a crescer, me ajuda a vender também. Conta aí um pouco desse teu negócio no digital. Justamente isso, cara. Eu comecei a receber muitas perguntas de como que é a minha forma de trabalho no Instagram, como que eu penso, né? O que eu faço, quais os aplicativos que eu uso e tudo. Comecei também a ser exemplo de treinamentos em outras concessionárias. A galera me mostrava a foto, o pessoal mostrando meu perfil e tudo, a forma como eu trabalhava. E aí eu vi uma demanda crescendo. Tá crescendo a demanda, a galera tá vindo, eu não tô indo atrás, a galera que tá vindo, porque tá gostando do trabalho. E não só do universo do consórcio Honda. De outras marcas também vinham, porque a abordagem é parecida, né? Aquilo que a gente estava conversando. E aí eu comecei a fazer isso. Eu fiz, até agora eu fiz, acho que foi 3 turmas de mentoria, só não fiz mais, justamente por causa do tempo, porque é bem puxado. Mas eu pretendo voltar, tem uma galera me perguntando para esse ano, eu pretendo voltar logo. Mas quando eu voltar agora, eu quero voltar de vez, porque eu quero entregar um conteúdo de qualidade, entende? Não só... Eu não olho somente como uma forma de uma renda a mais, mas uma forma justamente de ajudar pessoas ajudar mesmo. E ter resultados deles, né? Isso, no sentido o dinheiro é resultado, é consequência, mas não é o foco principal. Dinheiro é o elogio mais sincero. Isso, justamente. Gostei, né? É bom também. Eu vou fazer um post disso aí. Muito é o Bruno Perini que fala isso aí. O dinheiro é o elogio mais sincero. Se alguém agradecer, viu? Você fala, o dinheiro é o elogio mais sincero. Aí eu decidi dar uma parada, não parar de vez, mas para dar afincar mais as bases, as raízes aqui, para quando eu voltar de vez. E foi uma das diversificação de renda, me ajuda bastante. Muita gente vem me perguntar se eu que faço design também, ó, é outra coisa, já fiz para alguns. Faço cara, também. Isso aí para você é exemplo mesmo. Você tá começando um negócio e ele quer ser só o gestor, mano. O cara não tem funcionário,
O cara tem que ser gestor, tem que ser o contador Isso no é início, tudo, tem meu que ser o Eugência, já ouviu falar? o Eugência. vendedor, Não Eugência. contrata a agência não, é eu mesmo. Eugência, é isso aí. É isso aí mesmo. E funciona assim, meu amigo. Só Aí- quem não quer que não faz. É o investidor, é o cara do tráfego pago, é o design, é o vendedor, meu amigo, é tudo. É o contador, Contador. É isso aí. é tudo. E aí fala da tua loja lá. Isso, justamente. E a outra diversificação é eu e minha esposa, a gente tem uma loja de roupa de moda feminina que é a Laina Closet, @Laina Closet para quem quiser conhecer. A gente tem esse negócio já tem 4 anos, assim que a gente casou. Ela foi trabalhar de carteira assinada, mas ela também não aguentou. Com 8 meses ela saiu, porque ela tem essa veia também de... Bom demais, É, né? Os dois com a mesma missão, velho. Massa Show de bola. Ela não conseguiu. Aí, olha só. Ela tinha R$220. O que a gente pensou? Se tu vender tanto, porque a gente começou vendendo só blusa, que é t-shirts que chama, né? Na moda feminina. Se tu vender tanto, tu já ganha bem mais do que tu já ganhava lá. Ah, esse era o salário dela? R$220? Não, foi o que sobrou. Porque Ah, ela entendi, pediu entendi. demissão, ela Entendi. não ganhou nada. Ah, praticamente. entendi. Ela Entendeu, perdeu os né? direitos Esqueci e tal. de falar aqui. Não, Foi. tranquilo, beleza, entendi. Foi os direitos lá que ela não teve. Teve Entendi, só entendi. esse pedacinho aí. R$220. R$220. Lembrei. Tô ligado. O que a gente pensou? Vamos investir. O que dá pra gente ganhar de... vamos pensar em algo que tu se identifica, porque também não é de qualquer jeito, né? Claro. Que tu se identifica que dá pra tu ter uma renda extra. Começou com uma renda extra, né? Aí ela vendeu cosmético, que a mãe dela também vende. A mãe dela é uma vendedora nata. É família de empreendedora. Por isso que ela é empreendedora também. Entende? Aí começou a dar certo, só que a margem de lucro era baixa. Não, vamos tentar outra coisa. Aí comprou t-shirt, blusa. Postou uma vez aqui no Instagram, no WhatsApp, vendeu todas de uma vez. Se não me engano, foi 10, se eu não estou enganado. Assim, acho que não foi nem 2 horas. Aí o rapaz pegou, reinvestiu, 400 e pouco, comprou de novo. Aí foi crescendo. Na época ainda era Blusinhas da Lala, o nome. Por causa do nome dela, né? É o brand, melhorando o brand também. Melhorando, né? entende? Aí depois, mais pra frente, se transformou em Lala Closet. Acho que foi isso mesmo. E foi crescendo, e as pessoas começaram a procurar mais. E a gente precisa de capital agora, porque Pra comprar estoque, né? Isso, tá acabando o estoque aqui e tudo. Começamos a investir pesado no Instagram. E a demanda foi crescendo, seguidores. E eu começando também a estudar tráfego pago. Começou a dar um up no negócio. Alinhando tudo. Alinhando tudo. E é aquele negócio, é tudo, meu amigo. É o Eugência aqui. Eugência de novo. E começou a crescer até que chegou um momento que a gente estava começando a receber muita visita em casa, porque como era online, a gente tinha um quartinho lá e a loja era lá. Fazia tudo lá dentro. Começou a receber muita visita e estava começando a ficar perigoso, né? Porque receber gente desconhecida dentro de casa não é muito legal. Amor, acho que chegou a hora da gente correr o risco agora, um risco maior. Mas eu acho que é necessário, porque a demanda está crescendo e a gente só vai crescer se ultrapassar esse risco, meu amigo. Porque é aquilo que a gente acabou de falar. Entre onde você tá e o sucesso tem um fracasso no meio, né? Precisa passar por ele ali, precisa correr o risco. Então a gente só vai saber se vai dar certo tentando. Ou a gente ganha ou a gente aprende, meu amigo. É verdade. Entende? E aí a gente conseguiu, com muito esforço e muita luta, inaugurar a loja no dia 20 de outubro agora de 2022. Ela fica ali perto do GV, na Souza Lima, lá em Closet. E cara, é um negócio também que eu me sinto muito motivado a continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje aqui no consórcio. Eu sei que boa parte é fruto também do meu trabalho, porque eu coloquei dinheiro do que eu consigo aqui lá também, entendeu? E é uma forma, toda vez que eu olho pra loja assim, que eu passo lá na frente de tudo, Deus, muito obrigado, porque pelo que eu tô conseguindo construir aqui. Não é fácil, é muito complicado lidar com pessoas e tudo, mas tudo aquilo que eu imaginei há 5 anos atrás, antes de eu casar, você tá conseguindo me dar muito mais do que eu pensei. Então, assim, vale a pena, cara, a pessoa pensar em diversificação de renda, porque principalmente aquilo que a gente tava conversando também, a gente conversou muito aqui, tudo tá ficando caro.
Então, se a gente não diversificar as fontes de renda aí, meu amigo, se colocar os ovos só numa cesta aí, vai dar BO lá na frente. Vai dar BO. Meu amigo, ainda mais no nosso paizão aqui, né, que a gente tem um histórico de inflação muito alto, né, as coisas mudando de preço. Quem não entendia o que era inflação antes da pandemia, entendeu na pele, assim, né, de 2020 pra cá, que o negócio pipocou mesmo. Se a gente for pegar, Azaf, os grandes empresários, todos eles diversificam o capital deles. Tipo, tu é um cara que ensina sobre investimento, né? Investir em bolsa de valores, tanto com ações quanto com fundo imobiliário, renda fixa, etc. Os grandes empreendedores, eles fazem o quê para diversificar? Eles abrem empresas em setores diferentes, porque um vai protegendo o patrimônio. Por exemplo, a gente teve a pandemia, agora teve setores que cresceu e teve setores que foi prejudicado. Aí o cara tem uma holding, e essa holding ela cobre todas as outras empresas e participações que eles têm. Enquanto uma tá mal aqui, a outra segura essa que tá mal. Com certeza. Então os caras diversificam o capital deles. Sim. Cara, eu vivo isso na pele, ó. Eu vou contar só um pedacinho aqui. Eu senti um pouquinho na pele sobre diversificação de fonte de renda depois que eu formei, né? Claro. O que aconteceu? Tive uma grande oportunidade de trabalhar num hospital, não vou falar o nome aqui porque é conhecido. E assim, me dei muito bem, pagando, mas pra quem é da área sabe que médico recebe de 2 a 3 meses de atraso. E não é de 2, 3 meses de uma vez, é o salário lá de outubro, de novembro. Beleza, mas aí chega um ponto que você passa 2, 3 meses sem receber nada e depois você começa a receber todo mês os atrasados. Isso é basicamente 90% de Imperatriz é assim, né? Beleza, como eu dei muito bem nesse hospital, tenho, né, um mentor lá que me ajudou muito, né? Eu basicamente concentrei, né? 80% do que eu ganhava nesse hospital. E o restante 20% como médico, né? Porque nessa época também não tinha negócio digital, só pensava, né? Mas não tinha nada. E tava também no posto de saúde, né? Que é da prefeitura. Então ali, na minha cabeça, eu já tava diversificado. Eu sou médico, que todo mundo fala, médico ganha muito isso aqui. Não é essas coisas não, mas vamos lá. Tinha um hospital e tinha um posto de saúde. Então, teoricamente, eu tinha 2 fontes de renda diferentes. Uma privada, outra pública. O que aconteceu? Peguei um calote. Pegamos um calote de novembro, dezembro e janeiro. Novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Fiquei 3 meses sem receber. Se somasse, dava mais de 45 mil reais. E aí fiquei só com o saláriozinho da prefeitura. Que era tipo 20% do que eu ganhava. 15% do que eu ganhava no hospital. Porque o plantão sempre paga mais. Beleza, mas aí eu já tinha um conhecimento, tinha reserva de emergência, reserva financeira. Fiquei 5 meses recebendo só da prefeitura, porque acabou não pagando lá. E aí, em fevereiro de 2022, quando eu já tava imaginando, rapaz, vão dar um calote aqui. Aí eu comecei a ir para outro hospital também. Consegui uma portinha no outro hospital, que é o macro regional, né? Que eu tava pensando já começar a pós-graduação, precisaria ganhar mais para pagar, né, após e tal. E aí foi bem na hora desse calote. Só que tem um delay também, de 2 a 3 meses para começar a receber, mesmo nos outros hospitais. Então eu fiquei quase 5 meses só com o salário da prefeitura, com a reserva de emergência ali, né? Então olha só, para você ter uma ideia como é importante a diversificação de fontes de renda. E aí depois disso, como é que eu tô hoje? Hoje eu trabalho no São Rafael, no macro regional, na prefeitura. Vou começar a atender em 2 clínicas, ou seja, totalmente diferentes. É como médico, mas é totalmente diferente. Ainda tem o meu negócio digital, que a gente tá... Porque são fontes pagadoras diferentes. São fontes pagadoras diferentes. Tipo assim, ele tem a atividade de médico, mas com fontes pagadoras... Fontes pagadoras diferentes. Uma clínica atendendo ambulatório, outra em plantão, outra em prefeitura. O negócio digital, que a gente tá fazendo caminhar melhor. Claro que eu não vou dizer que eu tô dando lucro, porque a gente começou tem um ano e meio. Mas a ideia esse ano é bombar lá para eu ficar cada vez mais livre da minha venda de hora, né? Mas olha só como é importante a diversificação de fontes de renda. E para finalizar essa parte, pra gente finalizar o nosso podcast, a frase do Warren Buffett: se você só tem uma única fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Esse é um dos maiores investidores de todos os tempos, né? Então, gente, para finalizar, acho que foi muito boa a nossa conversa. Agradecer a presença do nosso consultor Vitor Hugo aqui com a gente. A gente deseja muito sucesso pra você, ainda mais que é da nossa região, né? É de Imperatriz, Vitor? Eu esqueci de perguntar. Nasceu criado nasceu aqui. Pois é, a gente tem o costume de falar que Maranhão é um celeiro de prósperos. O Neymar dos consórcios. Neymar dos consórcios, é isso aí. A gente deseja muito sucesso também nos seus outros empreendimentos.
foca no digital também, que é uma forma de você ficar sim. livre aí no, Verdade, dentro do seu curso. A escala é show de bola. Então, é isso. Deixa um recado pra galera que tá começando a empreender aí e um exemplo pra eles. Pode ser. Qual câmera? Isso aqui. Aquela ali. O que eu queria dizer pra galera que tá começando a empreender, que pensa de forma diferente aí, que não é acomodada em vender o seu tempo, em trabalhar por um salário, primeiramente você tem que achar algo que você goste ali de início. Eu acho que é interessante pensar dessa forma, porque eu acho que no início ali a pessoa não vai ganhar muito dinheiro. Ela vai primeiro aprender, vai ralar muito, vai quebrar a cara. Então o que vai segurar ela ali quando começar essa jornada do empreendedorismo vai ser a paixão de alguma forma pelo que ela faz. Então assim, procure algo que você goste, que você se sinta bem, que de alguma forma traz sentido para você no início. E uma das coisas mais importantes, saiba quem você é. Porque hoje, principalmente no mundo de hoje, né, a gente vê uma questão de falta de identidade muito grande. E isso atrapalha muito ela saber o que ela vai fazer na vida, a missão dela, o propósito e tudo. E uma das coisas que me ajudou, tanto é que na época eu era muito tímido, né? Eu comentei aqui com vocês, quando a gente reconhece em Deus o que nós somos e por que nós estamos aqui, qual é a nossa missão, e aquilo que eu faço vai abençoar as pessoas. Até uma frase que eu comentei com o Vando, é assim a frase: a excelência glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Porque quando eu sei quem eu sou, de fato, quando eu tenho confiança, quando eu tenho fé naquilo que eu faço e eu trabalho para ser excelente, ela vai glorificar quem me colocou naquele lugar e vai abençoar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, independente da área que você vai atuar, seja excelente, busque a excelência, estude muito, trabalhe bastante, porque o trabalho dignifica o homem. E é basicamente isso, cara, porque quando a gente sabe quem nós somos de verdade, para que estamos aqui, independente se é no consórcio, se é na área da contabilidade, de palestra, de vendas e tudo, da medicina, nós temos que fazer diferença na vida das pessoas. A gente está aqui para isso. E o Evangelho fala disso, né? Eu queria falar um pouco disso para encerrar. O Evangelho ele fala de uns aos outros, né? Entregar a vida uns pelos outros. E essa forma da gente pensar diferente, de gostar de desafios, de quebrar a cara muitas vezes, é uma forma também da gente se preparar e abençoar outras pessoas, porque tudo aquilo que você conhece, Azaf, e você, Vando, você lutou bastante, quebrou a cara, gastou dinheiro, perdeu dinheiro, teve prejuízo, mas tudo aquilo que você conhece hoje, a estrutura que você tem hoje, abençoa as pessoas, meu amigo, com o seu conhecimento, com a sua postura, com quem você é. Então a palavra que eu queria deixar, a palavra final era essa: saiba quem você é, tenha fé no coração e acredite em Deus sempre. Amém. Show de bola. Rapaz, terminando, né? Com chave de ouro. É verdade, cara. Tuas palavras finais aí, mano. Minhas palavras finais é sempre aquela frase. Essa frase aqui, provavelmente eu não gosto de tatuagem, mas provavelmente eu vou tatuar essa frase aqui. É show essa frase, cara. Pense grande, eu não gosto de tatuagem também, não. Pense grande, comece pequeno e haja rápido. Essa é uma frase que me marcou e eu sempre... Tanto que eu coloquei ela na caneca, provavelmente, não sei, no momento que eu criar coragem, não gosto. Mas se for pra eu fazer, provavelmente eu farei. É uma frase que você leva aí. E essa frase vida, aqui, né? ela é a minha frase. Assim, Entendi. eu adotei ela. Entendi. Desde quando eu vi ela. Pense grande, comece pequeno e haja rápido. Não tenha vergonha de começar pequeno, tenha vergonha de pensar pequeno. E não demore tomar agir, porque se você demorar a agir, outro pode agir primeiro do que você e conquistar aquilo que era para você conquistar. Se você quiser me seguir, @Vando_Ladeira, lá você vai encontrar o quê? Assuntos sobre vendas, mentalidade de sucesso e gestão. Show de bola. Onde é que o pessoal te encontra, Vitor? Mais uma vez. @Consultor Vitor Hugo no Instagram. Espero vocês lá pra gente aprender junto. Eu gosto muito de falar isso, de aprender junto, porque a gente tá aqui também para ensinar, mas também para aprender com todos. E quando você falou do tempo, tenha vergonha de pensar pequeno, né? Isso. É o que acontece, no meu ramo acontece muito, né? Muita gente fala assim, que o consórcio demora, mas vai demorar demais e tudo, a gente ouve demais.
Mas com o tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente vê que muitas vezes a pressa é falta de planejamento. Entende? A gente falou de investimentos aqui, tem investimento que vai dar frutos de 10, 15, 20 anos. E eu entendo, principalmente no mundo do Instagram hoje, a gente vê muitos resultados, né? A gente fica, meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Parece ser muito mais rápido, né? Isso, parece ser muito mais rápido, é por isso que tem muita ansiedade, tá acontecendo muito hoje em dia. Então assim, tenha calma, tudo vai dar certo, mas haja rápido, como o nosso amigo falou, e pare de pensar pequeno. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a gente precisa dessa girada de chave para evoluir de vez. E se você quer zerar a sua vida, 3 coisas que você não pode errar, a minha palavra final. O Deus que você serve, a mulher ou o cara que você vai passar o resto da sua vida e a sua profissão, que seria o seu trabalho, seja um empreendedor. E a fórmula da riqueza que eu costumo falar é empreender e investir. Assim você vai alcançar lá. Você pode me seguir no Instagram, no @investidorinteligente com 2 Is, tá bom? E acho que é isso, né, Vando? Finalizamos por aqui. Eu quero mais uma vez, cara, acho que nem agradecer, só falei a palavra final. Eu quero agradecer pela oportunidade. Quando eu entrei aqui, eu senti assim porque eu sou muito também de sentir um ambiente, do ambiente. Acho que todos nós temos isso, né? E eu senti, na hora que eu entrei aqui, eu senti uma paz, assim. Aqui é um local que eu vejo que vai prosperar esse podcast. Amém. Eu sou o primeiro, né? O primeiro convidado. Eu sou o primeiro convidado e eu quero ser ousado aqui, cara. Eu quero profetizar que esse negócio aqui ele vai ser muito grande, esse podcast. Vai abençoar muitas vidas. É o principal, né? O dinheiro é consequência. É o objetivo, disso. Né? E muito obrigado pela oportunidade. E se por acaso quiserem me convidar mais na frente, estou aberto de novo. Eu gosto de conversar. Eu era muito tímido, mas eu acho que hoje eu sou o oposto. Eu gosto de conversar demais hoje. Tranquilo, cara. A gente agradece demais a presença do Vitor. A gente agradece essa profecia aí, né? A gente vai ficar gravado, recebemos, né, cara? Recebemos com o coração aberto. A gente recebe essa profecia aí, vai dar tudo certo. O Azaf, ele gosta de falar só o investidor inteligente para não misturar, né? Mas você também tem outra fonte. Verdade. É porque assim, como na parte de investimento, né, que eu falo sobre investimento, eu alcanço o Brasil todo, o mundo todo. Sim, verdade. Como médico, eu não consigo. Então, como médico é loco regional, são pacientes daqui, né? Então, é mais uma questão. Tem um outro Instagram, que é Dr. Azaf, Dr. Azaf, Nutrologia. Você quer de Imperatriz região? Isso, você quer de Imperatriz região e quer uma consulta aí. Depois hoje a gente até tirou fotos, gravamos algumas coisinhas, mas esse ano a gente vai começar a atender em algumas clínicas. Ainda não é certo, mas fique lá. Segue lá que você vai receber as notícias de última hora aí. Tá certo? Show. Então, gente, se inscreve aqui no canal Podcast Lucrativo para você não perder nenhum episódio e até a próxima.